27 maiores spoilers nos títulos de DBZ. Em 27º lugar ficou o título do episódio 91, que revelou que Goku iria fazer o Kaioken aumentado 20 vezes, quando a gente ainda não sabia que ele podia fazer isso. Em 26º ficou o título do EP 144, que revelou que Cell conseguiria fugir das mãos de Piccolo antes do fim da luta ser mostrado. Em 25º está o título do 116, que revelou que Gohan iria destruir o planeta maligno de Garlic Jr., quando a gente ainda nem sabia como o vilão seria derrotado. Em 24º temos o título do EP 74, que revelou que Ginyu se transformaria numa Han antes mesmo da Han aparecer na história. Em 23º temos o título do EP 152, que revelou que Cell conseguiria absorver o Android 17, quando a gente não sabia qual dos androides seria o primeiro. Em 22º ficou o título do episódio 129, que revelou que Vegeta conseguiu se transformar em Super Saiyajin antes de isso ter sido mostrado. Em 21º lugar está o nome do EP 49, que revelou a morte de Dodoria bem antes do que a gente imaginava. Em 20º ficou o título do 185, que mostrou que todos os Cell Jr. seriam destruídos, revelando antecipadamente o quanto Gohan estava poderoso. Em 19º deixei o título do EP 83, que revelou que Frieza tinha uma última transformação, quando ninguém sabia quantas transformações ele tinha. Em 18º temos o título do EP 180, onde foi revelado que Goku se renderia, sendo que no EP anterior a luta estava pegando fogo. Em 17º temos o nome do EP 181, onde foi revelado que Gohan enfrentaria Cell, quando ainda era uma dúvida quem iria enfrentar o Android. Em 16º lugar ficou o título do episódio 84, que revelou que Dendê morreria, o que foi uma grande surpresa porque ninguém estava esperando. Em 15º tá o título do episódio 52, que revelou que Frieza tinha uma segunda transformação, quando a gente ainda estava surpreso com a primeira. Em 14º lugar está o título do EP 260, que revelou que Gotenks se transformaria em Super Saiyajin 3, o que só foi acontecer no meio do episódio. Em 13º está o nome do EP 273, que revelou que Vegito iria para o estômago de Majin Buu ao invés de ser absorvido. Em 12º lugar ficou o título do episódio 25, que revelou que Ten Shinhan iria morrer na luta contra Nappa, estragando a surpresa de mais essa morte em sequência. Em 11º ficou o título do EP 86, que revelou que o Vegeta seria morto por Frieza, bem antes disso acontecer, no meio do episódio. Em 10º lugar, no nosso Top 10, ficou o nome do EP 277, que revelou que a Terra desapareceria bem antes do Majin Buu explodir o planeta inteiro. Em 9º temos o título do episódio 265, que revelou que Gotenks seria absorvido num momento em que a gente nem imaginava que ele fosse voltar, pois o Gohan era quem estava lutando. Em 8º ficou o nome do EP 272, que revelou que Vegito seria absorvido quando todos estavam achando que a batalha contra o Majin Buu já estava ganha. Em 7º lugar ficou o título do episódio 28, que revelou que Piccolo e Kami-sama morreriam. O Piccolo já tinha recebido o golpe de Nappa, mas ainda existia dúvida sobre a sua morte. Dúvida essa spoilada pelo título do episódio. Em 6º lugar ficou o nome do episódio 24, que revelou a morte de Caos. Curiosamente, mesmo com o spoiler no título, a morte de Caos ainda foi bem surpreendente devido às circunstâncias. Em 5º lugar, no top 5 de títulos com spoiler, está o título do episódio 23, que revelou a morte de Yantia. Esse com certeza foi um dos maiores spoilers nos títulos dos episódios, uma vez que o Yantia nem havia chegado ao campo de batalha no episódio anterior. Em 4º lugar, também com um spoiler sobre morte, temos o nome do episódio 5, onde descobrimos que o Goku se sacrificaria para matar o Raditz, o que foi um tremendo de um spoiler. Afinal, revelava que o protagonista iria morrer já no 5º episódio. Em 3º lugar, com a medalha de bronze, ficou o título do episódio 95, que revelou que Goku se transformaria em Super Saiyajin. O spoiler nem foi a transformação em si, porque naquela altura a gente nem sabia do que se tratava. O spoiler foi o fato de a luta continuar, uma vez que no episódio anterior, o Goku havia acertado a Genkidama em Frieza e parecia que a luta havia acabado. Em 2º lugar, com a medalha de prata, está o nome do episódio 2, que revelou que Raditz era o irmão mais velho de Goku. Pela cauda de Raditz, a gente já estava sabendo que ele tinha a mesma origem de Goku, mas, àquela altura, ninguém estava esperando que aquele alienígena fosse irmão de Goku. Em 1º lugar, com a medalha dourada de ouro, ficou o título do episódio 238, que revelou que Majin Buu continuava vivo depois da grande explosão causada por Vegeta. Era até meio óbvio que isso iria acontecer, afinal Majin Buu havia acabado de sair do ovo. Porém, a redenção do Vegeta foi tão bonita e tão bem construída que não dava pra acreditar que a sua morte pudesse ter sido em vão.
E é por esse motivo que o título deste episódio ficou em primeiro lugar no nosso Top 27 Spoiler nos títulos dos episódios de Dragon Ball Z. Oi, eu não sou o Goku. E se você gostou do nosso Top 27, deixa um like. Se não gostou, deixa pelo menos o seu Top 5 aqui nos comentários. E depois, continue assistindo o nosso Top abrindo um dos vídeos que estão aqui na tela. Agora!